Olá, aqui é Ricardo Câncio Santos para o trilhacerta.com. Volto para tirar uma dúvida do Matheus Petrin, de Minas Gerais. Ele faz uma pergunta interessante, né? Principalmente para a galera que acompanha o mercado de dólar. Professor, essa mudança recente do Banco Central em relação à política cambial, eu suponho, Matheus, que seja relacionado a essa questão do Banco Central começar a gastar reservas reais, ou seja, vender dólar no mercado para segurar o preço de uma eventual alta do dólar, né? E aí você lança que se isso pode trazer uma queda no preço do dólar no curto prazo. Vamos lá. O mercado de câmbio é algo muito interessante. Por quê? Porque ele é afetado de duas formas. No médio e longo prazo, nós temos a entrada e saída de bens e serviços, então seria a balança comercial envolvendo diversas de suas transações, principalmente a importação e exportação de bens, certo? Isso é algo de médio e longo prazo. No curto prazo, o que é que acontece? Entrada e saída de capital. Então, se nós temos mais capital entrando, né? O capital está entrando por alguma razão ou saindo por outra razão, é esse contexto, esse cenário, né, fundamentalista, esse dado que vai estar dizendo a direção do dólar. Então, sim, o Banco Central agora, ele recentemente colocou à disposição do mercado em movimentos em situações de oscilação ou de incerteza no mercado internacional, a possibilidade do Brasil vender dólares, né, moeda física, o que não havia sido feito desde praticamente da crise de 2008, né, para frear o dólar. Então, isso seria algo interessante. Mas, em última instância, o que vai afetar a alta ou não do dólar é a dimensão de uma crise global. Então, se nós tivermos um cenário com uma crise global ou algo, o que eu chamo de crise global, né? Uma aversão risco. Então, a Itália deu uma moratória, né? Não paga mais a dívida. Não é o que está para acontecer ainda, mas isso sim seria algo problemático. Aumento das taxas de juros nos Estados Unidos. Então, você está enxugando a liquidez mundial, né, o dinheiro migrando para os Estados Unidos. Então, você vai ter fuga de mercados emergentes e direcionamento de dólar para os Estados Unidos. Então, esse movimento global, ele vai estar afetando o dólar, o valor do dólar aqui no Brasil. Então, venda de reais e compra de dólar, o real se desvalorizaria e o dólar se apreciaria. Então, algo desse tipo. Por exemplo, uma não aprovação das reformas que agora foram aprovadas, não é isso? Então, se não aprovam as reformas, o Brasil lá na frente vai ficar inadimplente, vai precisar receber capital externo para pagar sua dívida e ninguém vai estar querendo emprestar. Então, novamente, eu vou ter fuga de capital do país. No momento, não é o caso. O Brasil tem reservas substanciais ainda, próximo a 400 bilhões de dólares. Nós temos uma economia, internamente o Brasil tem um cenário positivo. O que ainda me preocupa são os acontecimentos externos, né? Porque acontecendo algo externamente, como nós estamos na periferia do sistema capitalista, o capital foge da gente e vai para mercados mais seguros, né? Títulos japoneses, alemães e americanos. Mas não é o caso, ou não é o que está acontecendo ainda, né? Nós temos uma política ainda lá fora de afrouxamento monetário. O que é que eu quero dizer com afrouxamento monetário? Eu tenho uma política onde os Estados Unidos continuam baixando as taxas de juros. Vamos ter agora uma notícia na quarta-feira. Vamos ver como é que isso reage. A gente depende ainda também do nível de inflação dos Estados Unidos. Subindo a inflação lá vai ser mais difícil baixar a taxa de juros. E aí sim você pode impactar no dólar aqui. Tá certo? Nesse momento exato, no mercado tudo é muito instantâneo, né? Tudo é alterado, o cenário é alterado com o passar de, às vezes, alguns minutos. Mas no momento que a gente tem uma certa estabilidade do dólar, capital externo vindo para o Brasil, pode mudar com um grande acontecimento lá fora. O que é que seria isso? Alta nas taxas de juros nos Estados Unidos, desaquecimento forte da economia americana, enfim, situações macroeconômicas que alterariam, que não é o que está sendo programado ainda. Beleza? Espero ter ficado claro. Um grande abraço. Ricardo Câncio Santos para o trilhacerta.com.